Estamos chegando ao nosso penúltimo vídeo aula falando sobre a vinda do reino de Deus. Até aqui, aos que seguiram, espero que tenham compreendido tudo. Foram até aqui 32 videoaulas, mas é importante nós conhecermos todo esse conteúdo para nós darmos a sequência, depois também a compreensão no livro do Apocalipse. Ainda falando sobre o futuro do reino dos céus, hoje vamos falar sobre duas questões. Uma delas, os assim chamados pronunciamento de prazo, ou do prazo entre a ascensão de Jesus e o seu retorno como Filho do Homem, né, nas profecias sendo realizadas sobre a face da terra. Há pelo menos 3 pronunciamentos dentro desses livros sinóticos, né? Quando falamos sinóticos, lembrando que é o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, né, que dão a entender que Jesus proclamou, né, o seu retorno, né, glorioso como algo que aconteceria durante a vida dos seus contemporâneos. Né? A princípio, quase dá para compreender dessa forma. Um deles vai estar fazendo parte de contextos escatológicos, né? 2, pelo menos, textos escatológicos, que está lá em Mateus capítulo 10, o verso 23, que nos fala desta forma, Mateus 10, 23. Quando, porém, vos perseguires de uma cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Nós já vimos isso no vídeo anterior em relação a esse texto, e também em Marcos capítulo 13, no verso 30, que também recordando, em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, que também está no vídeo anterior. Né? Esses dois textos estão dentro de um contexto escatológico que está sendo realizado com a primeira proclamação da paixão de Cristo. Né? Nós temos que ligar isso à questão da morte de Jesus e depois a sua ressurreição. Capítulo 9 de Marcos, verso de número 1, que diz assim: Dizia-lhe ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que venha ter chegado com poder o reino de Deus. Né? Naquele momento anterior à transfiguração aqui no texto de Marcos que nós vamos ter. Que vai estar relacionado o quê? Com a morte de Jesus. Ele está no foco, colocando aquilo que sucederá, né, até aquele momento. Em Marcos 13, 30, então, quando nós falamos aqui, passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão, que está no contexto de Mateus 24, 34 e Lucas 21, verso 32, Jesus diz que não passará essa geração, né, sem que tudo isso aconteça. Nos 3 sinóticos, este pronunciamento é precedido por parábola, né, principalmente a parábola da figueira. Né? E na parábola da figueira, no verso 29, nós vamos ver aqui, falando sobre isso em Marcos 13, vai dizer assim: Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o verão. Quando nós temos esse contexto aqui dessa parábola, estas coisas, né? Por que estas coisas? Algo que se refere aos acontecimentos que vão preceder o retorno de Jesus, ou a vinda do Filho do Homem e o reino, né? De uma forma completa e definitiva. Por isso que Mateus 13, 29 e 30, né, os 2 textos que nós lemos, né, no seu contexto, fala da possibilidade desses ouvintes presenciarem os acontecimentos descritos no contexto, estas coisas ou tudo isso. Então, como que nós vamos interpretar, né, essa questão sobre essa geração, então, que está no verso do número 30? Tudo isso tem que se referir a todos os sinais e a vinda do Filho do Homem. Estas coisas, né, no verso 29, quer dizer somente os sinais. Mas a partir do verso 31, nós vamos ter aqui falando sobre o retorno de Jesus Cristo, sobre a sua vinda, na parábola da figueira e nessa exortação de vigilância, né, que refere então o quê?
ao seu retorno, que parece que tudo isso vai estar incluindo, então, nesse retorno, ou na vinda de Jesus Cristo. Então, como que nós vamos entender esta geração que está aqui presente no verso de número 30? Voltando a ele. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Como entender isso? O fato é que tudo isso, né, que diz o texto, não se realizou durante a vida contemporânea de Jesus. Então, a saída é entender a palavra geração de uma maneira mais global, né, mais universal. Né? Tudo, então, logo, tudo isso parece incluir o quê? O seu retorno, a sua vinda, tanto como os sinais que vão preceder o seu retorno e a sua vinda. Né? A questão que resta é, como então entender essa geração? Marcos, capítulo 13, 30, não quer nos dizer nada a respeito de um certo prazo. Por isso a questão de entender esse prazo hoje nesta videoaula. Um prazo antes do retorno de Jesus Cristo. Tudo gira em torno da interpretação dessa frase, esta geração. Esta geração, nós vemos já no capítulo 8 de Marcos, no verso de número 12, esse termo que diz assim: Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum. Quando os fariseus então pedem um sinal do céu, né, para que Jesus prove que ele é de fato o Messias aguardado. Né? Essa geração, então, nesse contexto aqui, né, significa o quê? Aqueles em toda época que vão rejeitar Jesus e suas palavras. Né? Os fariseus estão sendo colocados nessa figura dessas pessoas que, em todo tempo, ou de forma global, então, né, vão rejeitar Jesus e vão rejeitar as suas palavras. Então, esta geração não tem um significado nem temporal, mas um significado pejorativo. Você pode ver, eu vou dizer alguns textos aqui que depois você pode parar, ir neles e analisar esse contexto pejorativo dessa expressão, esta geração que está nas Escrituras Sagradas. Os textos são estes: Mateus 12, 45, Mateus 17, verso 17, Marcos 8, 38, Marcos 9, 19, Lucas 9, 41, Lucas também, capítulo 11, verso 29, depois comparando com Mateus 11, 16 e Mateus 12, 41. Marcos 8, 12, Lucas, o capítulo 17 de forma plena, no Velho Testamento, ainda citando esse termo geração, Deuteronômio 32, 5, e Paulo escrevendo aos cristãos em Colossenses, no capítulo 1, verso 2 a 7. O assunto do contexto aqui que nós temos é o quê? O assunto do contexto em toda essa questão, em toda essa expressão é juízo. Né? Ou qual juízo? O juízo que está se aproximando. Então Jesus, em Marcos 13, 30, está afirmando o quê? Que aqueles que o rejeitam experimentarão o juízo. Jesus não está falando de prazo, ele está falando do juízo que virá. O capítulo 13, verso 30, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso aconteça no sentido aí mais presente, o contexto de juízo. Ao verso 32, mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Lembrando que Jesus aqui, nesse momento que ele pronuncia, que nem ele mesmo sabe o dia ou a volta dele à face da terra, nós temos Jesus aqui nessa expressão do Filho de Deus encarnado, quando ele se desveste de si mesmo,
Por quê? Porque depois da sua ascensão, claro que Jesus sabe o dia do seu retorno, com certeza, mas estamos neste momento aqui, quando Jesus ainda é encarnado, cumprindo tudo aquilo que ele tem como objetivo. Então temos que olhar também para essa expressão aqui. Mateus capítulo 23, se pegar o verso 39, ele vai dizer assim: Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venha dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus não está falando de prazo, ele está falando, sim, do seu retorno, mas ele não dá uma questão cronológica aqui no texto com relação, então, a esse momento como prazo. Lucas, capítulo 13, pegando o evangelista Lucas, verso de número 5, também vai dizer assim: Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Né? A expressão aqui de arrependimento que nós temos aqui em Lucas, né, tem a ver com o juízo que virá sobre a face da terra. Né? Ainda no capítulo 26, no capítulo 16, desculpa, o texto que eu procuro não é em Lucas 16, desculpa, nem 26. É outro texto, depois eu vou pegar isso, depois eu faço uma errata com vocês. Mas falando sobre essa questão que não está no sentido de prazo, né, quando nós estamos falando sobre o retorno de Jesus Cristo. Né? Jesus não vai tratar disso nesse momento nas Escrituras Sagradas de forma cronológica. Né? Jesus vai tratar isso de uma forma mais falando sobre o seu retorno no sentido de juízo, né? Simplesmente nessa expressão que Jesus está colocando para nós. Do dia do seu retorno. Né? O texto não é de Lucas, desculpe, 26, mas sim de Mateus 26. Mateus 26, o verso 64, respondeu Jesus: Tu dissestes, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Né? Ou seja, Jesus está falando de quando ele subir aos céus, ele vai estar aonde? Assentado à direita de Deus, porque Deus governa sobre todas as coisas. O sentido de assentado é aquele que está, né, nesse momento junto, mas o governo ainda pertence ao Pai. Né? Mas ele diz o quê? Vem sobre as nuvens dos céus. Né? E nesse momento, sim, é que nós vamos ter o quê? O juízo de Deus acontecendo, então, sobre a face da terra. Né? Mas nós não temos cronologicamente nenhum texto aqui dizendo que prazo, né, no sentido cronológico. Nós temos aqui que olhar para tudo isso com relação ao juízo que virá. A expressão de Jesus, no seu contexto, é falar de juízo. Por isso, as parábolas que vão falar de vigilância, que seguem, né, todo esse contexto. Então, olhando para Marcos capítulo 13, 30 e 31, nós vamos entender que o que fazemos agora com as palavras de Jesus diante de nós vai determinar o que? O nosso destino no juízo vindouro. Verso 30 e 31. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nesse sentido, então, que nós temos. O que nós fazemos, né, até que Cristo venha, como que nós estamos agindo diante da sua palavra. E isso vai determinar o nosso destino nesse retorno de Jesus Cristo. Não é uma ordem cronológica, mas é
uma advertência, né, global para todo o tempo até que Cristo volte. O segundo pronunciamento de prazo, esse é o primeiro que nós falamos até aqui, vai estar em Marcos capítulo 9, verso de número 1, texto que nós já lemos, que diz: Diziam-lhe ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Né? Esse mesmo verso está também em Mateus 16, 28 e em Lucas 9, 27. Né? O que o texto está dizendo? Jesus está afirmando que dos que aqui se encontram, ele falando com seus discípulos, alguns, né? Essa expressão alguns, né? Não passarão pela morte, né? Até que vejam então o poder do reino dos céus. Por que se fala de alguns somente aqui nesse contexto, né? Nesse texto? A vinda do reino aqui quer dizer o que para nós então? Nós temos várias respostas, né, sobre essa questão que a teologia traz, né, ao longo da sua exegese, na sua hermenêutica para tratar disso. Né? Alguns vêm falar que é a questão da transfiguração, onde Jesus se encontra com Moisés e com Elias, e ali está, né, firmado toda o cumprimento da história salvífica, né? Elias lembrando os profetas, né? Moisés lembrando a lei e Jesus, né, sendo, né, o cumprimento de todas essas questões, aonde 3 dos seus discípulos estiveram e viram. Né? Então, dizendo que alguns que a transfiguração mostra o reino de Deus na sua plenitude. Outros colocam essa questão na ressurreição. Outros na ascensão e outros ainda colocam em Pentecostes. Há quem diga que isso tem a ver com a expansão do cristianismo na questão teológica, o desenvolvimento interno do evangelho, a destruição de Jerusalém, que aconteceu nos anos 70, ou na vinda definitiva do reino. O que deve significar, então, essa expressão referente a esse retorno de Jesus Cristo ou a vinda do reino? Primeiro, temos que ver que nos sinóticos esse pronunciamento é precedido por uma descrição da vinda definitiva do Filho do Homem e do reino. Né? Isso nós vamos encontrar em Mateus 9, verso 1, em Marcos 9, verso 1, desculpa, Mateus 16, verso 28 e em Lucas 9, 27. Em segundo lugar, também nós temos aqui a questão do seu reino. Então, pegando lá em Mateus, capítulo 16, verso de número 8, ele diz assim, percebendo-o, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão, aqui com relação ao fermento dos fariseus e dos saduceus, né, que nós temos aqui, Jesus está nesse contexto, depois vem nesse contexto a confirmação que Pedro faz sobre Jesus, né, e aí entra Jesus na expressão falando que sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. E ele termina isso daqui antes da transfiguração dizendo, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Esse verso 28 de Mateus, ele está ligado a Jesus falando sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Então, a segunda questão que nós vemos aqui, que no seu reino, Mateus 16, 28, não pode também se referir à igreja. Indica o quê? Indica a dignidade real do Filho do Homem. Né? Aquilo que o Filho do Homem veio fazer, aquilo que o Filho do Homem trará de consequência na história salvífica em tudo isso. Terceira questão que nós vemos aqui é que no sentido das próprias palavras, tanto em Mateus quanto em Marcos, indicam que é uma vinda definitiva que está em vista, né? Definitivamente veio. Né? Em quarto lugar, com poder
que está lá no nosso texto de Marcos 9:1, se refere à manifestação também escatológica. Nós precisamos lembrar essa questão também. Em quinto lugar, daí nós vamos sim para Lucas. Lucas no capítulo 9, verso 26 e 27, nós vamos ter aqui o evangelista falando sobre Jesus falando para os seus discípulos que eles devem levar a sua cruz, né? Ou seja, a cruz da renúncia, que não a cruz salvífica, porque a salvífica pertence a Cristo. Lucas 9, verso 26 a 27, ele vai dizer assim: porque qualquer que de mim e minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Lucas fala aqui de uma vinda escatológica, e nós precisamos olhar também para isso. E em sexto lugar, também na mesma mensagem, reino de Deus aqui significa mais que uma revelação antes da vinda definitiva. Nesse sentido, então, o reino já está evidente na vida de Jesus naquele momento. Isso nós podemos ver em Lucas, no capítulo 8, verso 10. Voltando um pouco o texto, quando Jesus explica a parábola do semeador, ele responde: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. A vós, seus discípulos naquele momento, é dado conhecer o que? Os mistérios do reino de Deus. O reino está presente, já está evidente. Aonde? Em Cristo Jesus. Capítulo 10 de Lucas, também verso 23 e 24. Quando Jesus está falando sobre o regresso no regresso dos 70, no verso 23 e 24, ele diz assim: e voltando-se para os seus discípulos, disse-lhe em particular, de forma particular: bem-aventurado os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ligado com a parábola anterior, então, que nós temos de Lucas 8, que é a parábola lá do semeador, onde Jesus fala que eles estão vendo a questão do reino de Deus presente em Jesus Cristo. Jesus, o semeador, nesse sentido, conforme nós já vimos em vídeo anterior. Então, nós temos que concluir o quê? Que a vinda que está em Marcos, capítulo 9:1, e nessas passagens paralelas, é a vinda definitiva. Mas Jesus fala de um ponto de vista profético, ele não está falando de prazo, ele fala num sentido compreensivo e não num sentido diferenciado. Assim, então, Jesus fala do seu retorno, sim, em termos da sua exaltação, no sentido compreensivo, sem distinguir entre as fases sucessivas, desde a ressurreição até a sua vinda definitiva nos séculos, no final dos séculos, conforme as Escrituras traz. Na sua ressurreição vem o Filho do Homem em dignidade real, isso é presente. Então, essas passagens visam que mais exaltar a Jesus, então, exaltação de Cristo no seu sentido compreensivo. Apesar de Jesus, então, distinguir entre a ressurreição e seu retorno, a relação entre os dois acontecimentos não foi entendida pelos seus discípulos naquele momento. Mas na proclamação geral da glória futura, que nós temos em Mateus, e da vinda do reino com poder, que nós temos em Marcos e Lucas, nós temos então que pensar na vinda e também na ressurreição. Estão ligados as duas questões. Então, dos 3 chamados pronunciamento de prazo, nós descobrimos que nenhum deles vai falar de prazo, no seu sentido pleno e cronológico. Inclusive, em Marcos 9:1 e nas passagens paralelas.
O que resta para nós então? Resta para nós voltarmos em Mateus. Em Mateus capítulo 10, verso de número 23, que diz assim: Quando, porém, vos perseguirdes de uma cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Sendo então que esses pronunciamentos só se encontram que neste Evangelho. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades até que venha o Filho do Homem. Esse texto não pode também servir de pedra angular de uma escatologia coerente. Alguns alegam ser errônea a perspectiva temporal neste versículo, cronológica nesse sentido também. Mas será que ainda não percorreram os seus discípulos todas as cidades de Israel nessa questão? Em que sentido já veio também o Filho do Homem nesse momento? Seria na destruição de Jerusalém nos anos 70 ou nas atividades sobrenatural do Senhor exaltado na igreja? Nós precisamos entender que cidade de Israel, esse termo, de maneira figurada, significa o mundo habitado ou os judeus na dispersão. Percorrer, e esse verbo é importante, refere-se à missão, mas também refere-se à fuga da parte dos seus discípulos. É outra coisa que nós precisamos olhar para esse verso. Olhando para esse verbo, olhando então para esse versículo, fica claro que o verbo percorrer refere-se à fuga dos discípulos. Isso daí está patente. Fácil o quê? Fácil é uma perseguição sobre suas vidas. Mas não transparecendo aqui que tem uma missão salvífica entre os judeus. Lembrando que estamos no livro de Mateus, e Mateus ele traz uma leitura mais particularista para o seu povo, mas querendo mostrar o quê? De forma global, coisa que nós vimos no vídeo anterior. Como entender então a vinda do Filho do Homem nesse versículo? Mateus 10, 23, não se exclui a possibilidade de uma vinda definitiva em vista. Logo então, Mateus 10, no seu sentido pleno, está no mesmo caráter do discurso escatológico. Assim então, o grande futuro universal é descrito em termos particularistas, aquilo que eu falei. Mateus está escrevendo algo para os judeus, para que eles leiam esse evangelho e entendam tudo o que Cristo fez. É uma questão particularista. Então, os termos que se usa aqui, Judéia, Jerusalém, do primeiro século, são termos não locais. Tem que ser visto esses termos de forma universal, de forma global. Para, novamente, e leia os versos que eu vou deixar aqui para você analisar bem essa questão, tanto em Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 10, do verso 17 a 21, Marcos capítulo 13, do verso 9 a 13, Lucas 21, verso 12 a 17, comparando isso novamente com Mateus 10, 17 e 10, 22, e também Mateus 24, verso 9 e verso 13. Aí nós vamos entender um pouco essa questão de Judéia, Jerusalém, desse primeiro século. Ela é um termo mais global, não é tanto local, tanto particularista. Como a fuga no discurso escatológico aqui é da Judéia, então, olhando para Mateus 10, a fuga é de uma cidade de Israel para outra. A fuga visa aqui no verso 23 dos cristãos perseguidos. Mas quais cristãos perseguidos? Cristãos perseguidos em toda a época. Antes dos cristãos acabarem de fugir nessa perseguição, virá o Filho do Homem, que a perseguição começa ali. Daí nós temos o quê? A diáspora, que nós vamos ver na história da igreja, e essa diáspora, da onde começou tudo ali em Jerusalém, ali na Judéia, onde tudo se concretizou, isso vai seguir até o fim dos séculos, quando Jesus vem para, como Filho do Homem, sim, para trazer o seu reino de forma definitiva.
Logo, Mateus então fala da vinda definitiva em termos particularistas num discurso escatológico. Aqui não tem prazo, aqui tem juízo, né? A certeza de que o juízo virá. Né? Por que eu estou falando isso até aqui? Porque agora eu quero entrar num outro detalhe que nós temos aqui, praticamente quase finalizando esse estudo. As parábolas que seguem acerca da vinda. Né? Porque Jesus fala, né, e depois ele traz as parábolas sobre isso. Né? Além daquilo que nós temos, então, desse discurso escatológico sobre a vinda do Filho do Homem e dos acontecimentos que precedem, há diversas palavras que Jesus aplica agora à prática desse discurso na vida dos seus discípulos. E nós vamos ver que essa aplicação tem a ver com os seus discípulos em todo o tempo, né, de forma global, né, até que Cristo volte. Lucas 18, principalmente uma parábola que eu gostaria de citar aqui, verso 1 a 8, que nós conhecemos bem do juiz iníquo, ele diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: Bem, que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considera no que diz este juiz iníquo, a aplicação que Jesus faz nessa parábola. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olhando para essa parábola, no verso 8, fala sobre a vinda do Filho do Homem. Né, a respeito do que? Do agir de Deus em prol do seu povo injustiçado. Jesus afirma que o Filho do Homem vem depressa. Esse termo depressa quer dizer, em primeiro, a pessoa deve orar sempre e não se esmorecer. Verso 1, né, do texto de Lucas 18. Em segundo, a viúva sempre está comparecendo diante do juiz. Verso 3 ao verso 5. Em terceiro lugar, por algum tempo o juiz não atende. Verso 4. E, por fim, só depois o juiz resolveu atendê-la, também no verso 4. Essa parte figurada parece indicar certa demora na vinda do reino. Nós vemos aqui. Mas o ponto de comparação está expresso nas palavras: A ele clamam dia e noite. Lucas 18, verso 7. Você pode pegar esse texto e comparar com Apocalipse, capítulo 6, verso 9 a 11, que vai falar sobre essa questão também. Deixando claro que a vinda do Filho do Homem, que a vinda do reino de forma definitiva, a volta de Jesus Cristo, leva certo tempo. Né? Logo, o critério aqui não deve ser subjetivo humano. Olhando ainda, se você voltar para Apocalipse capítulo 1, verso 1 e Apocalipse 22, verso 6, nós vemos essa expressão desse termo, pressa. A respeito do quê? A respeito da obra de Deus. Mas parece que aquilo que deve acontecer inclui o quê? Ainda muito mais. Então nós concluímos que a palavra depressa, aplicada aqui no retorno de Jesus em Lucas 18:8, não nos indica prazo também antes da vinda. O intuito da parábola é fazer o quê? Proporcionar consolo em face às injustiças durante esse período que vão acontecer na vida dos filhos de Deus na face da terra. Então, relacionadas com a parábola do juiz iníquo, nós temos o quê? Outras parábolas que vai tratar desse mesmo assunto, né, que você depois pode ir em cada uma delas e ver sobre isso. Onde nós temos a parábola em Marcos capítulo 13, verso
33 a 37 do Senhor que viaja para o exterior, depois ele retorna, né, para prestar conta com os seus servos. Temos também a parábola do bom servo e do mau servo, que vai estar em Mateus capítulo 24, verso 45 ao verso 51. A parábola do servo vigilante, que vai estar em Lucas 12, verso 35 a 48, e das 10 virgens, que está em Mateus capítulo 25, verso 1 a 13. Nós temos aqui nessas parábolas um tempo, um prazo, mas não cronológico, mas o que nós temos aqui é a questão que na vinda ou no retorno, nós vamos ver o quê? Que as injustiças vão ser pesada na balança e aquilo que traz consolo também vai ser colocado diante das pessoas. Todas essas parábolas, então, referem-se sobre o quê? Sobre o retorno de Jesus Cristo, ou a vinda do Filho do Homem. E todas essas parábolas salientam o quê? Salientam algo importante nesse tempo, né? A urgência de vigilância, a questão da perseverança na oração e a questão da fidelidade até o fim. Então, essas parábolas pressupõem que o Filho do Homem pode demorar. Isso é uma questão. Agora, a conclusão da parábola das 10 virgens que nós temos, é importante nós olharmos para ela em todas essas questões relacionadas, então, às parábolas, que vai no capítulo 25, o verso do número 13, que diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Então nós temos essa expressão vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. E nessas palavras então expressa o quê? O motivo dessa vigilância. Não sabemos o dia e a hora, pois não sabemos o tempo, não sabemos quando virá o Filho do Homem no sentido cronológico do retorno de Jesus Cristo. Como que ele vem? Ele vem como um ladrão, não sabemos quando ele pode vir. Isso nós encontramos também na expressão que nós temos nas parábolas. Se nós soubéssemos tudo isso, não haveria problema nenhum. Podemos olhar para isso. Marcos capítulo 13, verso 35, Lucas capítulo 12, verso 38, Mateus capítulo 24, verso 43, nós vemos aqui, né, nesse motivo de vigilância, porque nós não sabemos o dia e a hora. Se soubéssemos, não haveria problema conosco. Nisso, então, o que nós temos? Que não é que os sinais dos tempos não têm valor. Os sinais dos tempos têm valor? Sim, mas eles não servem de base para elaborarmos um calendário no qual estão marcados o dia e a hora do retorno de Jesus Cristo, como algumas seitas já fizeram e já se perderam no tempo em relação a isso e ainda tentam driblar isso com algumas questões referente a que Jesus já veio, sim, de uma forma diferente, que virá novamente. Não é, as Escrituras Sagradas não falam disso de forma alguma. Olha para Mateus capítulo 24, 36 e Atos 1, verso 7. Essa questão nós não podemos marcar dia e hora. Então, será que tantas advertências a respeito da vigilância não indicam então que Jesus esperava o fim a qualquer momento? Essa é a questão. Olhe para a parábola das 10 virgens, das 10 minas, em Lucas 19, verso 11 a 27. Ela está relacionada com o texto escatológico de Marcos, capítulo 13, verso 31 a 37. O intuito a respeito do tempo não é o mesmo também que nós temos em Lucas 19, verso 11, quando nós vemos aqui sobre a parábola das 10 minas. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma palavra, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Aquela questão messiânica que nós temos nos judeus naquele momento, esperando aquele Messias terreno mesmo, que venha libertar Jerusalém, do poder do Império Romano, e eles jogam essa questão em Jesus, até mesmo quando Jesus entra em Jerusalém e é saudado, mas depois que Jesus não cumpre aquilo que eles
esperavam desse Messias, né, eles vão rejeitar Jesus Cristo, né, vão preferir Barrabás, que era um revolucionário naquela época. Então, o intuito a respeito do tempo não é o mesmo então em Lucas 19:11. Jesus conta a parábola das 10 minas para que os discípulos saibam que o reino não vem imediatamente e não é da forma particularista que eles pensam. Ele será precedido, sim, por um certo intervalo, onde Jesus deixa os seus discípulos por algum tempo, mas para que os seus discípulos desempenhem uma tarefa que ele dá a cada um deles. Aí nós lembramos da grande comissão, né, a tarefa que Jesus deu para os seus discípulos nesse tempo, né, ou para a vida da igreja. O intuito dessa parábola é o quê? Fazer com que os discípulos reconheçam a importância da sua tarefa nesse intervalo. A questão é a missão que deve estar acontecendo até que venha o Filho do Homem, nesse período que parece ser o período da demora, né, que nós vemos aqui em alguns textos. Algo que também é transparente aonde? Na parábola dos talentos. Né? Vocês lembram da parábola dos talentos em Mateus capítulo 25, verso 14 a 30. Né? Eu gostaria de ler apenas o verso 19 dessa parábola. E essa parábola é bem interessante para nós. Né? 25, do verso 19 a 30. O verso 19 vai dizer assim: depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Por quê? Voltando ao verso 14. Pois será como um homem que, ausentando do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outros deu 2, a outros deu 1, cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. E depois ele volta para prestar conta. O que é talento aqui? Que depois de muito tempo ele volta. Precisamos entender isso relacionado com aquilo que está na grande comissão. Na grande comissão, o que Jesus deixou, né, para os seus discípulos ou para a sua igreja? Não é o ir e pregar o evangelho? Sim, é o ir pregar o evangelho. Talento que tem a ver com essa realidade do levar a sua palavra, do anunciar a sua palavra, do pregar a sua palavra. Alguns ele deu mais tempo para isso, 5 talentos. Alguns ele deu menos tempo, mas ele não deixou ninguém de fora dessa missão. Ele deu 1 talento para os demais. Ou seja, todos nós somos chamados por Deus nesse tempo de demora, por assim dizer, de espera da vinda do reino de Deus, para fazer o quê? Para anunciar, ide por todo o mundo. Né? Alguns com mais intensidade, outros meio termo, mas ninguém fica sem essa expressão na sua vida, porque depois de um tempo, esse senhor volta para fazer o quê? Para tratar desses talentos que foi deixado. Né? Talento, embora dinheiro aqui, não tem a ver com valores financeiros. Essa parábola dá a entender o quê? Que a vinda está mais remota do que alguns pensam. E é isso que precisamos entender. O tempo antes da vinda é tempo de fazermos o quê? Negociarmos o nosso talento. Né? Qual talento? O evangelho, o qual nós precisamos entregar, né? Ensinar. Né? A questão de negociar aqui é ensinar, batizar, né? É inserir, né? É convencer as pessoas diante do Senhor. Isso que temos na grande tribulação, então. Ok? Fico até aqui. Nós vamos falar sobre a última questão agora na última aula, sobre o futuro do reino dos céus na sua parte final. Chegamos a ela, que vai falar de cumprimento e consumação. Até lá, que Deus assim esteja nos abençoando e que nós possamos prosseguir avante nesse momento. Desculpe vocês aí o fundo musical que está acontecendo hoje, que está difícil, né, em relação aos animais aqui na região. É uma região de muitos animais e hoje eles estão querendo nos ajudar um pouco. Finalizo com Mateus 24, verso 43, que diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Não sabemos o dia e a hora. Né? Nós precisamos estar prontos. Por isso, vigilância, né? Estar preparados até o fim.
E estar preparado é estar fazendo o quê? Negociando os talentos nesse momento, porque é essa a missão que foi nos dada. É isso que precisamos entender, porque na vinda do Filho do Homem nós temos como questão final o juízo que virá. Deus assim nos abençoe. Forte abraço desse irmão em Cristo. Até a próxima.